Olá, muito boa tarde, investidores. Estamos começando mais um fechamento do mercado. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho. Estamos iniciando aí o nosso comentário com os resumos das nossas operações, os principais pontos em que nós iremos abordar aí para poder nos preparar para o próximo pregão. Começando aqui o nosso pregão, a gente tem aqui a nossa carteira Arena. Vamos fazer as nossas atualizações. Então hoje é a data limite para a gente posicionar os nossos trades. Lembrando que nós já fechamos a operação em Rumo Logística, tá? Fechamos aqui com 8,5 de retorno. Seguimos posicionados em Eco Rodovias e UGPA. A gente tem a carteira dando aí na semana 1.3. Hoje é o último dia para o acionamento, então provavelmente não vai ser ativado aí Lame 4 e nem TIM P3. TIM P3 a gente cancelou aí o gatilho devido à falta do BTC. Lembrando que nós estamos posicionados ainda nas duas puts, uma de Petri e a outra de Vale, tá certo? Swing Trade, nós estamos aqui... Opa, eu esqueci de tirar minha planilha Rumo, amanhã não vai mais estar aqui. Pessoal, milho, CCMU, meus parabéns. CCMU, para quem entrou no milho ontem com a gente, tá? Nós demos um call de venda no milho, a venda foi dada aqui a 46,48. Tá, hoje o milho fez a mínima aqui nos 46,60, já bateu a nossa redução parcial. O stop da posição remanescente está aqui nos R$ 46,80, tá, pessoal? Então, stop, ajustem para o ponto de entrada e vamos tentar levar o trade da posição remanescente lá em R$ 44,00. Hoje, BGIV 16, tá certo? Hoje nós iniciamos um call de compra em boi gordo, tá bom? O boi testa aqui uma região de suporte. No pregão de ontem me fez um candlezinho de indefinição e atuamos hoje aqui justamente no rompimento da máxima. Então é compra do boi gordo a R$ 160,25. É a compra, a entrada a 161, o alvo da operação é 163 e o stop da posição 158,98, tá certo? A gente está arriscando aí aproximadamente R$ 1,27 por contrato. Lembrando que o múltiplo de operação do boi gordo, 330, tá? Então, para cada R$ 1 de variação na cotação do boi, é equivalente a R$ 330, tá? E do milho, para cada R$ 1 de variação do milho, é equivalente a R$ 450. Hoje foi feito um day trade que foi estopado em Petrobras, não tivemos oportunidade em índice futuro hoje e no dólar a gente fez apenas um day trade de 6 pontos. Seguimos aqui ainda com a posição aberta para swing trade. Vamos começar aqui comentando então sobre o índice Bovespa. Hoje o índice Bovespa ele interrompe uma sequência de alta, 0,27% de queda, próximo à estabilidade. Vale lembrar que nós tivemos aqui 2, 4, 6, 8, 10 pregões consecutivos em alta e hoje o Ibov faz um candle de indefinição, o que sugere aí uma atenção dos investidores com um possível processo de correção. Vale lembrar que como o mercado subiu bem nesses últimos dias, tá? Seria natural um processo de correção. A gente só vai ficar de olho aqui se essa correção virá no movimento lateral ou em um movimento de baixa, tá certo? Já o dólar futuro. O dólar futuro aqui trabalha dentro de uma consolidação pelo seu quinto dia consecutivo. Vale lembrar que nós vendemos o dólar nesses patamares de preço. E agora nós temos aqui uma importante região de suporte, 3.230. Se o dólar perder 3.230, o próximo ponto de parada ficaria lá na casa de 3.208/3.200. Um cenário menos negativo para o dólar seria o rompimento de 3.300. Rompendo esse patamar de preço, a gente pode ter um pivôzinho de alta e o mercado desenvolver um movimento positivo e tentar buscar aqui a região de 3.400, que é o topo prévio anterior, tá certo? Depois de ter passado pelo índice, pelo dólar, vou passar aqui com vocês alguns ativos em que me chamam a atenção. O primeiro deles, Ambev, tá? Ambev tem aqui uma movimentação lateral, tá? Percebam que ele trabalha dentro desse... Opa, peraí, pessoal, deixa eu só organizar aqui. Percebam que Ambev, o papel trabalha dentro desse cenário de indefinição. Perceba que não temos uma movimentação tão clara e começa a me despertar atenção aqui em Ambev, um possível movimento sobe, passa por um processo de correção e a gente ficaria de olho nesse pivô de alta.
Então, muita atenção, o rompimento dessa região de R$ 19,45, rompendo esses patamares de preço, a sinalização é positiva para a Ambev. Banco do Brasil subiu bem, tá? Subiu bem ao longo desses últimos pregões. A gente tem aqui uma região de resistência estabelecida na casa de 22,30. Chegando nesses patamares, a gente pode ter uma dificuldade para ter a manutenção dessa alta. BGI V16, conforme nós mencionamos, estamos comprados no boi gordo, em cima de uma região de suporte. Podemos ter aqui alguma movimentação de repique, alguma movimentaçãozinha positiva para o boi. Então, atenção que estamos comprados em boi. BOVA 11 me desperta atenção, tá? Que é uma ETF do índice Bovespa, um candlezinho de indefinição. Atentos à BOVA, perdendo aqui 54,48, pode corrigir. BRAP 4, o ativo começou um processo de correção. Percebam que temos aqui um canalzinho de alta estabelecida no ativo. Percebam que o papel passa por um processo de correção e se eventualmente se segurar aqui nos patamares de 9,40, 9,35, podemos avaliar alguma compra, né, esperando uma retomada de uma força compradora. Então atenção que BRAP aqui ela não tem uma sinalização tão clara de força, apesar de a gente estar comprado ainda em input de vale 5. BRFS 3, tá? Muita atenção para o papel, o ativo trabalha dentro de uma sinalização interessante e importante. Foi estabelecida aqui uma resistência na casa de 51,34. O rompimento dos patamares de preço aqui de 51,34 leva a uma movimentação positiva e podemos ter aqui o teste dos próximos níveis na casa de R$ 55. Continuando, BVMF comentamos ontem de um candle de indefinição que a perda da mínima sugeriria uma movimentação corretiva. Muita atenção em BVMF. Vamos pensar aqui em alguma compra na região de 18,40, 18,30. Se o mercado chegar por aqui, iremos avaliar uma entrada numa compra, num pullback, numa antiga região de resistência, que agora serve como suporte, e esperando um possível repique, tá certo? Vou continuar aqui de BVMF. CCMU, já comentamos sobre CCMU, estamos vendidos no milho. Do milho, continuando aqui também, CCRO3 é um outro papel que a gente separou entre CCRO e Ecor para colocar em carteira, tá? Decidimos colocar Ecor, porém CCRO é o ativo em que passa por um período positivo, tá? Então rompe aqui uma estrutura de resistência e tem espaço para continuidade do movimento de alta. Cosan, muita atenção a Cosan, é um papel também que nós estamos monitorando bem de perto, tá? Caso ele venha romper aqui a região de R$ 35, podemos trabalhar uma compra do papel por um prazo um pouquinho maior. Percebam que temos aqui uma formação de um triângulo ascendente e o rompimento dessa estrutura leva a uma movimentação direcional. Eco-rodovias, nós estamos posicionados em carteira, tá certo? Abre espaço para buscar o teste desse nível de resistência aqui na casa de 8,40. Vamos ficar atentos como vai se comportar o papel. Foi estabelecido aqui então um suporte na casa de 7,30. O rompimento de 8,40 pode levar o ativo a subir. Atenção a ELET6. ELET6, a gente tem aqui uma movimentação de consolidação depois de uma fortíssima movimentação de alta. Podemos estabelecer aqui, podemos definir na realidade, uma resistência na casa de 22,55 e um suporte aqui na casa de R$ 20,58. O rompimento de uma dessas extremidades leva a uma movimentação direcional de Eletrobras. Continuando, EZTC3, para quem está comprado no ativo, muita atenção, tá? Depois de 4 dias consecutivos, o papel me demonstra um candle de indefinição. Para quem está comprado, eu sugiro ajustar o seu stop. A perda desses R$ 17,59 sinaliza uma possível movimentação corretiva para EZTC3. O que me chamou muita atenção, pessoal, atenção aos índices, tá? Primeiro o ICOM, índice de consumo, engolfo de baixa, depois de termos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões consecutivos. Deixa eu só confirmar esse pregão aqui. Mas foram 9 pregões consecutivos, o que sinaliza aí
depois de um engolfo de baixa, uma movimentação de queda. Então, e com o índice de consumo, IEEX, índice de energia elétrica, me faz um candle de indefinição. A perda da mínima também aqui da região de 35.500 pontos leva a uma movimentação corretiva. IFNC, o índice do setor financeiro, é um outro índice que me faz um doji, ok? Me faz um doji. A perda da região de 6.100 pontos leva a uma correção. Itaú trabalha em cima de uma região de resistência relevante. Notem que foi estabelecida aqui na casa de R$ 34,40, um patamar importante de resistência. Então, caso venha passar por um processo de correção, seria natural na realidade, tá? Ele segurar, tentar cair ao passar por um período de lado para depois tentar superar os 35,50. Então, atenção que Itaú encontra-se no nível de resistência. Pecar 4, outro papel que me faz um engolfo de alta, perdão, um engolfo de baixa, depois de ter subido muito forte, é uma sinalização em que ele retorna para dentro das bandas, a gente tem aqui um setup de fechou fora, fechou dentro. Pecar 4 abre sim espaço para uma movimentação de queda. Petro 3, atenção que é Petro 3, não Petro 4, tá? A Petro 3, ela tem aqui uma sinalização interessante. Temos aqui um nível de resistência estabelecida na casa de R$ 13,85 e a Petro 3 trabalhando em queda de 1,37%. A perda da mínima de Petro 3 aqui na casa de... Opa, deixa eu só colocar aqui novamente. Aqui na casa de 1,49, 1,50 leva a uma movimentação corretiva. Atenção aos navegantes que possuem Rapid 4 em carteira. O papel subiu muito forte, o último movimento do papel foi de 64%. Temos aqui um candle de indefinição e hoje outro candle de indefinição. Atenção, a perda de R$ 4,42 sugere uma movimentação de correção, senão ele pode passar por um período lateral e me configurar um mastro e bandeira. Smiles é um outro papel que nós estávamos olhando bem próximo, porém nós não entramos na operação. O rompimento aqui dos patamares de R$ 50, candle comprador, para quem faz a leitura clássica aqui, tá? Temos aqui uma inclinação de fundos e topos nos mesmos níveis, um triângulo ascendente, então podemos ter espaço para uma continuidade do movimento direcional de alta. Uzi Minas, tá? Vamos ficar atentos aqui. Se Uzi Minas ficar lateral amanhã e sexta-feira e depois romper 2,70, a sinalização é interessante para o ativo. E para finalizar, as ações da Vale, conforme nós comentamos aí sobre BRAP, Vale é um ativo também que tem uma sinalização muito parecida, cai, mas cai lentamente. Temos aqui uma região de suporte sendo testada. Percebam que estamos trabalhando aqui próximo à minha média de 21 períodos e também aqui na linha de tendência de alta, que nada mais é do que a base de um canal de alta. Então muita atenção aqui, Vale superando a máxima, do pregão de hoje e do último pregão. Vale lembrar que hoje é a segunda e última reunião do Copom, tá? Os principais membros do Banco Central, a nova equipe econômica, eles estão reunidos desde ontem e hoje dá continuidade a essa reunião para definir aí se teremos ou não a mudança na nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. Então hoje, a partir das 6 horas, a gente vai ter aí divulgado no Banco Central a nova taxa Selic. Isso, a expectativa do mercado é de manter em 14,25 e vale lembrar que essa é a primeira reunião do Copom, sendo capitaneada pelo Ilan, o novo presidente do Banco Central. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo fechamento do mercado. Até lá!